Flamengo fecha negócio. Vamos bater um papo aí sobre isso. Vamos falar sobre a possibilidade de contratar Gilberto na alça de mira do Flamengo. Tem Douglas e tem outras informações do Flamengo aí que você tem que acompanhar aqui e assistindo o vídeo até o final, senão vai perder informação. Então, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like e se inscreve. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E após a classificação contra a equipe do Fluminense, naturalmente os atletas rubro-negros receberam folga, né? Na última sexta-feira, a partida contra o Fluminense foi na quinta. No entanto, hoje no sábado, treino normal no CT Ninho do Urubu, com foco na partida contra a equipe do Vasco. No domingo, amanhã, tem treino normal também no CT Ninho do Urubu. E segunda-feira tem a partida contra a equipe do Vasco, né? Flamengo com o objetivo de afundar ainda mais o Vasco. Tá numa crise danada aí, rapaz. O Vasco quase sendo rebaixado para a segunda divisão de novo. Então o Flamengo precisa estar focado 100% nesse jogo para somar 3 pontos e afundar de vez o Vasco na lama. Nós queremos ver o Vasco, meu irmão, lá na camada, no pré-sal, lá, meu irmão, lá fure todo o planeta Terra e suma no espaço. Espero que o Flamengo consiga cumprir com esse objetivo, tá? Gente, tem atualização aí sobre o Léo Pereira, rapaziada. Pois é, o Léo Pereira aí que sentiu na partida diante da equipe do Fluminense. No entanto, ao que tudo indica, ele não tem lesão. Foi apenas um desconforto muscular no posterior de coxa que o Léo Pereira sentiu e deve estar à disposição para atuar contra a equipe do Vasco. Entretanto, depende do desempenho dele no próximo treino do Flamengo, esse treino aí que vai finalizar a preparação para essa partida contra a equipe do Vice da Gama, tá? Eu tenho aqui a programação do Flamengo, tá? Divulgada pelo jornalista Gabriel Orfão, grande jornalista que trabalha lá pro Paparazzo Rubro-Negro, e ele informa aqui, ó, domingo treino pela manhã, segunda-feira vai ter atividade tática no CT Ninho do Urubu, exibição de vídeos de jogadas específicas do Vasco da Gama, visando encontrar os principais pontos fracos do rival. Isso não é segredo para ninguém, o Sampaoli sempre vem trabalhando isso antes das partidas, tá? Almoço por volta do 12:30, saída do Ninho do Urubu por volta das 15 para as 5 da tarde, chegada no Maracanã 6h15 da tarde e o jogo às 8 horas da noite. Vale lembrar que ainda tem muitos ingressos disponíveis para essa partida, então você que quer ir, pode ir. Claro, a gente sabe é segunda-feira, terça-feira é dia de trabalhar, né? Naturalmente, mas você que pode ir, tem dinheiro, vá no jogo, meu querido. O mando é do Vasco, tá? A torcida do Vasco deve ser maioria, porque o mando é deles, então eles começaram a vender antes, já venderam em torno de 25 a 30 mil ingressos, mas vai lá no jogo, vai apoiar o Flamengo, vamos fazer essa virada de chave aí por completo no Brasileiro, na Libertadores, quinta-feira, enfim, entre outros campeonatos. É importante pro Flamengo o seu apoio. Gente, eu não queria comentar sobre isso, mas não tem como eu não comentar sobre isso. Vai ter gente aí querendo dizer que Pedrão quer criar crise do Flamengo. Por que isso? Gente, tá rodando um vídeo nas redes sociais, tá? Aliás, eu acho que esse vídeo tá no YouTube também, o Flamengo postou no seu Twitter, de todos os jogadores passando pro vestiário comemorando a classificação. E o único jogador que parece de cara emburrada quando passa é o Pedro. Pois é, todos os jogos... Ó, vou mostrar pra vocês. Pedrão, você tá inventando isso. Eu tô inventando, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, só pra o pessoal falar que eu não tô... Tá aqui, o meu computador tá aberto. Eu vou mostrar isso. Olha só. Olha o Pedro como é que passa. Viu? Olha o Ribeiro como é que passa. Tá vendo o Everton Ribeiro passar. Olha o Felipe Luiz como é que passa. Apertou a mão. Olha o BH gritando. É porque tem som, não tirei o som. A rapaziada aí, ó. Olha o Wesley como é que passa. Olha aí o Ayrton Lucas vibrando pra caramba. Com o Marco aí, ó. Então assim, rapaziada. Pedrão, para de criar crise. Mas a gente sabe como é que é o Pedro, sabe? O Pedro,
Ele, para com isso, Pedro. Porra, o time ganhou, o coletivo venceu, entendeu? Você ficou no banco, mas você não vai ficar para sempre no banco. Foi uma partida específica, foi um adversário específico, sabe? Que dependia que você ficasse no banco, porque senão você não faz aquela pressão no adversário. Você tem que aprender a fazer essa pressão, Pedro. Eu critico tanto o Pedro sem a bola. Com a bola a gente sabe, é o rei da América, é o artilheiro do Flamengo na temporada, mas sem a bola ele precisa participar mais do jogo, porque senão vai acontecer mais vezes esse tipo de coisa. Do Flamengo enfrentar um adversário específico, o Sampaoli entender que, porra, não posso ter esse jogador no meu time porque ele não pressiona quando não tem a bola. Tudo bem, o cara fica chateado de não entrar, fica chateado, mas, pô, todo mundo comemorando, tá, enfim, eu resolvi comentar porque eu vi essa imagem, analisei e, cara, eu falei, ó, tem que falar, isso tem que ser dito, até pra torcida ter atenção em relação a isso e cobrar dele também, sabe? Porra, vamos agir, cara. Vamos, se liga, se responde, vibra, cara. Dentro do campo ali, correndo que nem um louco, que nem todo mundo, velho. Vamos acordar, para de... Pô, velho. Vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Só pra você ter ideia do Gabigol. O Gabigol, de longe, é o jogador do Flamengo com mais participações decisivas em jogos marcantes. O Gabigol marcou o segundo gol da vitória contra o Fluminense. O atacante do Flamengo tem 56 participações diretas em jogos decisivos do Flamengo. O atacante chegou a 56 participações diretas em jogos decisivos e também marcou a 43ª vez em partidas anteriores. Também deu 13 assistências. Essa 43ª vez que eu tô falando são de participações em jogos decisivos. Classificação do Flamengo, em Copa do Brasil, em Libertadores, final de Libertadores. Soma isso tudo aí de participação, 56 participações. Então, é um cara que a gente sempre tem que valorizar aqui, sempre valorizar as entrevistas que ele dá também. Achei muito bacana a entrevista que ele deu pro Eric Faria, apesar de não ir na dele de que não tem problema nenhum. Tem problema, mas isso tem que ser superado. Mas ele tá certo em ir lá e se posicionar pro Eric Faria, não pipocou e deu a resposta em relação ao clube. Gente, outra dica que eu queria dar para vocês aí, entrem na Flá TV e acompanhem a resenha de craque, o De Arrascaeta, que foi o craque da partida contra a equipe do Fluminense, deu uma entrevista sensacional, elogiando a torcida, um negócio assim extraordinário. Então entra lá na Flá TV se você puder e confere essa entrevista, beleza? Gente, a equipe do Vasco da Gama deve ter desfalque no meio de campo para encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, tá aí, ó, o volante Cauã Barros, de 19 anos, sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa durante o treino e está em processo de tratamento. Portanto, baixa aí do lado da equipe do Vasco da Gama. Eu não fico comemorando o jogador lesionado, até porque eu não gosto disso. E que venha todo mundo do Vasco contra o Flamengo. O Flamengo não tem que ter medo de Vasco. O Vasco é uma das piores equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá na penúltima colocação, na antepenúltima, sei que tá na zona, enfim, e o Flamengo tem que passar por cima, não tem essa história, tá? Gente, segundo o jornal O Globo, insatisfeitos com o modelo de negócio, Botafogo, Cruzeiro e Vasco irão romper com a Libra e vão negociar com a Liga Forte Futebol. Meus amigos, a gente sabe que o futebol brasileiro está num debate muito grande entre a Liga Forte do Futebol e a Libra. A Libra é quem reúne os principais clubes do país: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio. E a Liga Forte do Futebol, com todo respeito, reúne Curitiba, Bahia, enfim, Atlético Paranaense, esses clubes menos relevantes do futebol brasileiro. Eu não tenho medo de falar isso, até porque é a pura verdade. E aí, não satisfeitos que Flamengo, Corinthians, Palmeiras vão ganhar mais grana, né? Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que são SAFs, né? Para quem não sabe
o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco são SAF, querem ir para a Liga Forte do Futebol, que simplesmente quer dar uma diferença irrisória. A proposta da Liga Forte do futebol para o Flamengo é que o Flamengo ganhe, sei lá, 3 milhões a mais que o Grêmio, por exemplo. É um negócio assim absurdo se você for ver quantidade de pacote pay-per-view a mais que o Flamengo vende. Então assim, que vá para a Liga Forte do Futebol. Eu sinceramente acho que não vai surgir liga nenhuma do futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai ficar nas mãos da CBF, vai continuar do jeito que tá, porque o que vocês querem é arrancar dinheiro que é por direito do Flamengo, por ser o grande carro-chefe do futebol brasileiro. Isso aí é um completo absurdo. Tentaram fazer isso no passado, formaram a Copa União, lembra? Que o Flamengo foi campeão da Copa União e depois, bum, implodiram a Copa União e até hoje o Flamengo tem que brigar na justiça por um título que é seu, que é legítimo do Flamengo, por conta de sem vergonhices de dirigentes de outros times do futebol brasileiro. Então o Flamengo, vou falar que nem a mãe do Kiko fala, não se misture com essa gentalha, porque lá no passado tentamos fazer isso com o Clube dos 13 e bum, foi implodido por conta da Copa de 87, entre outros fatores também que aconteceram sobre o Clube dos 13 no passado. Então que o Flamengo não entre, não se misture com essa gentalha. Aliás, falando em CBF, parabéns pelo papelão protagonizado pela seleção Sub-17, que foi eliminada pela seleção de Israel 3-2 no Mundial disputado na Argentina. Com todo respeito a Israel, passou com autoridade pelo Brasil, mas é uma vergonha o futebol brasileiro ser eliminado para a seleção de Israel. Tá uma vergonha. Aí o Ramon, que é o técnico da seleção Sub-17, estava lá na Argentina, voltou para o Brasil para convocar para a principal, depois voltou para a Argentina para dirigir o time e foi eliminado. Ainda bem que o Flamengo não liberou Matheus França, o Flamengo não liberou Matheus Gonçalves, o Flamengo não liberou ninguém para participar dessa seleçãozinha mequetrefe de vocês aí, porque é uma vergonha Flamengo, Brasil ser eliminado aí precocemente no Mundial. Mas que se dane também, eu tô ligando é pro Flamengo, foi eliminado, eu tô nem aí, eu ligo é pro meu Flamengo, tá? Gente, é o seguinte, rapaziada, aí falando dessa questão de SAF aí, né? Muita gente fala aí, o Botafogo renasceu das cinzas, o Cruzeiro, o Vasco, que renasceu das cinzas, só tem um cara que tá injetando dinheiro, se o cara resolver pegar o dinheiro, meter o pé, ele mete o pé na hora que ele quiser. Porque agora o Vasco é independente, nós vamos pra Liga Forte do Futebol, que só tem time fraco, aliás. Eu falo mesmo, tô nem aí, quiser me cancelar, cancela, vocês que sabem, tá? Gente, vamos lá, rapaziada, tem notícia boa no Flamengo, tá aí, o Flamengo, por volta do meio-dia, anunciou que o atleta Igor Jesus renovou o seu contrato com o Mengão até dezembro de 2025, baita notícia do Flamengo, e aí algumas mais línguas comentam por aí, então agora eu entendi porque não estavam colocando o Igor Jesus para jogar. Olha, falaram por aí, soltei no ar, não sei se era por conta disso, tá? Agora, o contrato tá renovado. Vai continuar colocando Vidal? Que não continue botando Vidal. Bota o garoto. O garoto tem vigor físico. Lembra muito o João Gomes. Tem a tal intensidade que o Sampaoli quer. Porque eu defendo o Sampaoli aqui, muita gente fala que eu passo o pano para Sampaoli, mas eu contesto ele nessa tal intensidade. Ele diz que quer intensidade colocando Vidal no jogo, então bota o garoto, pronto, não tem problema mais, contrato renovado. Bota o menino para jogar, rapaz. Só isso, realmente. Aliás, agora tem que renovar o contrato do Matheus Cunha, né? Porque, para quem não sabe, o Matheus Cunha já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil, de fora, e sair de graça do Flamengo. E na minha visão, o desempenho que ele teve contra o Fluminense, sobretudo de falar, coisa que o Santos não faz, o Santos fica lá no gol parado, o Matheus Cunha deu esporro, distribuiu esporro na defesa, né? Quando o time ia bater escanteio, ele falava para recuar, tem várias imagens circulando por aí. Então assim, tem que renovar com o garoto também, com o Matheus Gonçalves, tá? Gente, vamos lá, vamos aos reforços do Flamengo, tem algumas notícias aqui
rondando o jornalista Jonas Stelman, ele que trabalha para o S1 Live, traz a notícia de que o Flamengo voltou a tentar a contratação do lateral esquerdo Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. Para quem não sabe, o Douglas Santos foi campeão com o Atlético Mineiro da Copa do Brasil 2013. Aí tá aqui, ó, um dos representantes do jogador disse ao jornalista: "Nos procuraram sim, mas é difícil. Temos contrato e Douglas é considerado peça importante do Zenit. O lateral tem contrato com o Zenit até junho de 2026. Ele, que é cria da base do Náutico, disputou nessa temporada 36 jogos e concedeu 6 assistências para os seus companheiros. O Douglas Santos é um bom jogador, tem passagem pela seleção brasileira, já foi convocado pelo Tite, tem 29 anos, não é um atleta assim de uma idade avançada, e se o Flamengo tentasse a contratação dele, realmente eu acharia que seria uma boa negociação, um bom negócio para o Flamengo que deve nesse mercado ir atrás de um lateral direito, porque entende que o Felipe Luiz já vai se aposentar ao final da temporada. O Ayrton Lucas tem que jogar vários e vários jogos, porque o Felipe Luiz tem problemas físicos de forma seguida, né? E o Flamengo tá indo atrás da contratação de um lateral direito. Acredito que, se não for o Douglas Santos, deve vir um outro atleta, tá? E aí, falando da lateral direita, meus amigos, tá aqui, ó, a informação do portal Coluna do Flamengo. Olha aí, Flamengo voltou a monitorar o lateral direito Gilberto, do Benfica. Olha aí, diretoria do Flamengo estuda abrir tratativas com o atleta que está de saída do clube português. Lateral deseja respirar novos ares e a diretoria do Benfica facilitará a sua saída. Os dirigentes da Gávea, portanto, vamos lá, passaram a ver o atleta como oportunidade de mercado. Olha, gente, eu vou ser bem sincero para vocês aqui. O Gilberto, na minha humilde, apesar de ele estava no Fluminense, o Gilberto, o Jorge Jesus vai para o Benfica e pede no Benfica a contratação do Gilberto. Se o Gilberto está hoje no Benfica, porque o Jorge Jesus pediu a presença dele lá. O Gilberto tem 30 anos de idade. O Gilberto, as características dele são muito parecidas com as características do Rodinei. É um lateral de força física, um lateral ofensivo, entretanto, deixa muito, mas muito mesmo, a desejar na marcação, sobretudo quando o time, óbvio, não tem a bola, ele tem que fechar a linha de 4 ali, é um lateral ruim de posicionamento, tá? O Flamengo tem o Wesley aí, olha, pra mim é desnecessário, tá? Ser bem sincero, o Douglas lateral esquerdo, beleza, mas lateral direito, o Flamengo tem 3 lateral direito, mas é 3 lateral direito que não dá 1, Pedro, porra, mas cara, o Wesley, eu critico tanto ele aqui, e assim, eu tenho a maior paciência do mundo com ele, porque ele é um jovem jogador, ele vai evoluir muito ainda, não tem que ficar também. Mas, cara, o garoto vai evoluir, o garoto tem 19 anos, né? Existem fontes no clube que dizem que o Sampaoli gosta dele. Porque assim, gente, olha só. Se for pra trazer um Rafinha de 2019, não o Rafinha de hoje, eu ia falar, porra, vem. Agora, se for pra trazer o Gilberto pra tirar a vaga do Wesley, pra mim não faz o menor sentido isso. Invista no garoto. Deixa o garoto se desenvolver dentro do clube. Mateuzinho vai voltar, tem o Varela. Aí vai inchar a folha salarial pra... Pô, olha, sinceramente, eu discordo de forma frontal dessa situação, tá? Rapaziada, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.